O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH, ainda é uma condição controversa. De um lado, vários profissionais da saúde reconhecem a condição. Porém, outros profissionais afirmam que se trata apenas de uma invenção da indústria farmacêutica para vender medicamentos para crianças que são mais agitadas. No vídeo de hoje, nós vamos entender melhor o que é o TDAH e se nós temos alguma evidência de que se trata de um transtorno real. E se você não me conhece, sou Alberto Delísula e nesse canal falamos de psicologia, filosofia e neurociência. E se você quiser conversar diretamente comigo e ainda ajudar esse canal a continuar vivo, aí é só virar apoiador do canal. O link está na descrição desse vídeo. Mas vamos lá, vamos falar do TDAH. De acordo com os manuais diagnósticos, as principais características do TDAH são os déficits atencionais, dificuldade de controlar impulsos e dificuldade de se planejar, além de alterações no controle das emoções e nos processos motivacionais. Até aqui tudo bem, já que o nome da condição já remete a esses sintomas. Mas a questão que queremos abordar nesse vídeo é se realmente faz sentido nós termos uma classificação de doença para as pessoas que apresentam essas dificuldades. Afinal, um problema de todos os transtornos mentais e comportamentais é diferenciar o que seria um nível normal de um nível patológico, como já falamos lá no episódio do vício em compras e no vício em jogos. No caso do TDAH, esse problema se apresenta porque todos nós nos distraímos. Todas as pessoas desviam a atenção no momento que deveria se concentrar em outra coisa. Todas as pessoas têm dificuldade em se planejar ou de controlar impulsos em qualquer momento. Enfim, quaisquer dos sintomas atribuídos ao TDAH podem ser identificados em alguém que não tem esse diagnóstico. Aliás, por isso que é tão comum as pessoas lerem sobre as características do TDAH e terem certeza absoluta de que tem a doença. Então, quais critérios poderíamos usar para classificar algo como sendo uma patologia? A primeira coisa que nós observamos é se há realmente um prejuízo na vida da pessoa devido a essas dificuldades cognitivas. Em geral, pessoas diagnosticadas com TDAH têm certas dificuldades na vida acadêmica, na vida profissional e até mesmo na socialização. Essas dificuldades são maiores do que é esperado para pessoas da mesma idade e do mesmo grau de escolaridade. Ou seja, já percebemos que há problemas na vida diária causados pela condição. Uma outra coisa a ser observada é o aparecimento dos sintomas antes dos 12 anos de idade e a persistência deles. Por se tratar de um transtorno do neurodesenvolvimento, é possível observar os sintomas na infância e, por esse mesmo motivo, não é algo que oscila sem que haja uma mudança. Para identificar o TDAH, é essencial verificar se os sintomas não parecem ser comportamentos decorrentes de um único evento na vida da pessoa. E eles também não devem ser apresentados em um único local, num único ambiente. Isso permite perceber se o que está sendo chamado de sintoma é algo dependente de um momento e de um lugar. Ou seja, não é porque a criança não consegue se concentrar na sala de aula que ela tem TDAH. Para ser TDAH, isso tem que acontecer em outros contextos. E aí dá para você imaginar a importância dessa observação para os pais, já que muitos pais podem acreditar que o filho tem TDAH simplesmente porque a criança não deixa a mãe assistir TV em paz. Ou simplesmente porque a criança fica correndo no restaurante. A criança faz essas coisas. Além desse comportamento não ser o suficiente para o diagnóstico, é um erro pressupor que o fato de a criança se mostrar agitada num determinado momento do dia na sua casa significa que ela vai ser assim também na escola ou até mesmo em outros contextos. Voltando ao caso da criança que interrompe a mãe que está assistindo televisão. Talvez ela esteja requisitando a atenção da mãe no momento que ela vê TV, simplesmente porque é o único momento que a mãe está em casa. Devido a esses prejuízos que são reais e que afetam a pessoa que tem a condição, o TDAH é reconhecido por profissionais e também pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o famigerado DSM. E atualmente, nós não temos apenas evidências do TDAH em nível comportamental. Também temos evidências em nível cerebral. Por exemplo, já foi encontrado em exames de neuroimagem que pessoas com TDAH têm uma diminuição da ação da área conhecida como córtex pré-frontal. E também já se observou uma modificação na estrutura de um circuito que conecta as áreas pré-frontais, o corpo estriado e o cerebelo.
Isso sem falar da alteração do funcionamento de neurotransmissores, como a noradrenalina e a dopamina. Essas áreas e neurotransmissores não estão apenas relacionadas à atenção, mas também à motivação e ao que chamamos de postergação da recompensa. Para entender melhor o que isso significa, imagine que você vai se engajar em uma atividade nesse exato momento, mas os ganhos dela só vão vir a longo prazo. Por exemplo, se você quer passar de ano e você começa a estudar muito antes de o ano acabar. Para que você tenha motivação para começar a estudar agora, o ideal é que você consiga manter em mente o quão gratificante que vai ser a recompensa lá do futuro, mesmo que isso signifique abrir mão de algo interessante agora, como jogar videogame ou sair com os amigos. Acontece que, pelo fato de haver alterações em processos motivacionais no cérebro, principalmente associados à liberação do neurotransmissor dopamina, pacientes com TDAH têm dificuldade de antever ganhos que virão mais tarde. E aí, por isso, tendem a ignorá-los e a se engajar em algo que traga uma recompensa mais imediata. A dificuldade de postergar a recompensa explica uma boa parte dos sintomas do TDAH. E não é difícil imaginar que essa dificuldade tem efeitos durante toda a vida da pessoa. Atualmente, as pesquisas mostram que ter TDAH está associado a menores círculos de amigos, a menor escolarização e a ocupação de trabalhos menos rentáveis. Aliás, algo bem importante de ser lembrado é que o transtorno persiste até a vida adulta. Ao contrário da crença de que portadores de TDAH são apenas aquelas crianças inquietas, agitadas. As pessoas tendem a ter essa visão porque, de fato, o sintoma mais marcante na pré-escola e nos primeiros anos do ensino fundamental é a hiperatividade e a atividade motora excessiva, como a clássica cena da criança que não consegue ficar sentada e que insiste em correr e subir nos lugares. Já na adolescência, esses sintomas são bem menos evidentes, já que eles são reduzidos, e as características mais marcantes passam a ser sensação interna de nervosismo, inquietação e impaciência. E na vida adulta, os sintomas que mais se mantêm são a desatenção, a inquietação e a impulsividade. Vale lembrar que os prejuízos podem ser muito minimizados, caso seja feito um acompanhamento com o médico, com o psicólogo. Um profissional da medicina pode intervir receitando medicamentos adequados para o tratamento, como o famoso metilfenidato ou Ritalina, que já teve um episódio só dele aqui no canal. Mas caso você não tenha assistido ao vídeo sobre Ritalina, ou caso tenha esquecido do que a gente comentou lá, vamos explicar o porquê de ele ser o medicamento utilizado para tratar esses casos. Você se lembra quando eu disse que o TDAH estava associado a áreas do cérebro relacionadas à motivação e à recompensa? É que nessas áreas, muitos neurônios se comunicam por meio do neurotransmissor dopamina. Acontece que o metilfenidato aumenta a disponibilidade da dopamina em áreas como o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal, o que faz com que a pessoa tenha mais disposição para lidar com tarefas que são pouco recompensadoras no momento. E quando falamos da intervenção feita por um profissional da psicologia, ele pode ajudar o paciente a lidar com questões comportamentais e socioemocionais, além de poder auxiliar o treinamento dos pais, nos casos de pacientes mais novos. O tratamento feito de forma correta pode melhorar a autoestima, as relações sociais e o desempenho acadêmico e profissional. Mas a questão é que, para haver um tratamento, a gente precisa antes de um diagnóstico. E isso só pode ser feito por profissionais especializados, depois de uma investigação bem minuciosa. Se a avaliação for feita de maneira pouco acurada, pode resultar em um dos problemas que temos atualmente, o excesso de diagnósticos. Aliás, quando se trata de TDAH, a gente tem esse problema. Tem um monte de gente que precisa tomar remédio e não foi diagnosticado. E tem um monte de gente que não deveria ter sido diagnosticada e que está tomando aquele tanto de remédio. E é aqui que entra o que a gente comentou antes. O problema dos transtornos comportamentais é que, por vezes, eles são difíceis de serem distinguidos do comportamento esperados para a idade. E, por isso, é necessário muita cautela do profissional que dá o diagnóstico. Muitas crianças que são enérgicas podem parecer hiperativas. E muitas crianças mais sonhadoras podem parecer desatentas. Mas isso não significa que elas estão tendo prejuízo na vida diária que justifique o enquadramento em uma patologia ou que justifique um acompanhamento profissional.
Aliás, o uso desnecessário do metilfenidato pode trazer inúmeros efeitos colaterais, ao invés de auxiliar a pessoa que o usa. Todas as evidências que temos atualmente realmente suportam a existência do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou seja, não se trata de uma invenção médica ou uma invenção da indústria farmacêutica. Porém, temos que alertar as pessoas sobre os perigos dos excessos diagnósticos, pois nesses casos nós podemos afirmar que realmente não são as pessoas que estão sendo beneficiadas com eles, mas sim as grandes corporações. E você, sabia que o TDAH é uma doença de verdade, que não foi inventada pela indústria farmacêutica? Quer sugerir um tema? Só deixar no comentário. Lembra de se inscrever no canal, porque todo dia tem vídeo novo aqui. Agora, se você quiser ajudar o canal a continuar funcionando e ainda conversar diretamente comigo, aí tem que virar apoiador. É só clicar no link da descrição e até a próxima.